A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: a fé não é de todos. Então, neste vídeo, estarei trazendo alguns argumentos dos ateus do porquê eles não crerem em Deus. Tem muito mais argumentos, mas neste vídeo eu vou citar alguns argumentos e vou dar algumas respostas para eles. Geralmente os ateus, eles não querem ouvir versículos bíblicos. Eles querem algo mais concreto, mais sólido. Então, quando você for debater com um ateu, esteja preparado, porque muitas vezes você quer citar versículo bíblico, eles não querem saber de versículos bíblicos. Então, uma das alegações do ateu, eles dizem assim: prove que Deus existe. Aí eu respondo com outra pergunta: prove que Deus não existe. Outra argumentação do ateu: a criação é obra do acaso. Respondo: nada pode surgir do nada. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Outra argumentação dos ateus: o homem veio do macaco. Respondo: Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se o homem veio do macaco, como existem macacos, eles não deveriam ter sido extintos, já que eles evoluíram? Outra argumentação dos ateus: cobra falante e mula falante. Eles falam assim: como pode crer num livro aonde tem cobra que fala e mula que fala? Eu respondo: sobre a cobra falante, sobre a cobra que falou no jardim do Éden, se ela realmente falou ou se foi Satanás que fez parecer que era ela que estava falando, como o ventríloco faz, a verdade é que Satanás estava por trás desse engano que convenceu Eva a comer do fruto proibido. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Satanás é mencionado como o diabo, o grande dragão, a antiga serpente. Sobre a mula, em Números capítulo 22, versículo 28, foi Deus quem a fez falar. E se Deus fez com que o homem falasse, por que ele não poderia fazer qualquer animal falar também? Deus é o Todo-Poderoso, ele é onipotente e para ele nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. O ateu diz: me convença de que Deus existe. Eu respondo: me convença de que Deus não existe. Aliás, quem te convence, ateu, é o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. Minha missão é pregar o Evangelho, e quem vai te convencer da existência de Deus é o Espírito Santo. O ateu diz: imagem cai sobre fiel e ele morre. Como pode existir Deus? Como Deus pode permitir isso? Eu respondo: o segundo mandamento é não ter imagem de escultura de nenhum tipo. Êxodo capítulo 20, versículo 4 ao 5 e Deuteronômio capítulo 5, do versículo 8 ao 9. A Bíblia tem vários versículos onde Deus proíbe o homem de ter imagem de escultura. Deus não está nas imagens de escultura, e se alguém foi morto por causa de uma imagem de escultura, Deus não tem nada a ver com isso. E o homem que tem alguma imagem de escultura, seja em sua casa, no seu carro ou no seu comércio, é porque não conhece a verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. O mesmo é quando turistas perdem a vida em acidente de ônibus ou de carro, quando estavam indo visitar seu santo padroeiro em alguma outra cidade. Então, não acreditar em Deus só porque uma imagem grande, enorme, caiu sobre uma pessoa que acreditava naquela imagem e ela morreu, isso não é dizer, crer que Deus não existe. Tendo imagem de escultura ou não tendo, Deus existe. A verdade é que Deus não tem nada a ver com as imagens de escultura. A imagem de escultura foi feita pelo homem, não é de Deus. Veja no meu canal aí, eu tenho 2 vídeos. Um que fala sobre a idolatria e a outra que fala sobre os 10 mandamentos, para você entender melhor sobre esse assunto de imagem de escultura. O ateu diz: eu virei ateu por ter lido a Bíblia. Eu respondo: você foi cegado por Satanás.
Leu, mas não enxergou, não viu, não percebeu a verdade, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Aqui Paulo disse que o Deus deste século está se referindo a Satanás. Por isso que a palavra Deus está com letra minúscula. E Paulo está dizendo aqui que Satanás é o que cega os olhos dos ateus. Os ateus estão cegados por Satanás, por isso eles não creem em Jesus Cristo. De sorte que neles, o ateu, se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Mateus capítulo 13, versículo 14, Isaías versículo 6, versículo 9. O ateu não crê em Deus por causa da dureza do seu coração, por causa do seu coração ser de pedra, por ser um coração duro. O coração duro de pedra não deixa Deus entrar e agir, porque o coração deste povo, do ateu, está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Mateus capítulo 13, versículo 15. O ateu diz: eu já fui cristão, hoje não sou mais. Eu respondo: se concretizou na tua vida o que Paulo disse. Nos últimos dias, muitos, os crentes, lógico, apostatarão, abandonarão a fé por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. O ateísmo e o espiritismo, entre outras organizações religiosas, é doutrina de demônios, criado por espíritos enganadores, por potestades. De Efésios capítulo 6, versículo 12. Aí o ateu também usa a Arca de Noé para desacreditar em Deus. O ateu diz isso e aquilo a respeito da Arca de Noé para não acreditar na história de Noé. Eu respondo: Deus é o Deus dos milagres e das causas impossíveis. Aí o ateu também ele quer falar sobre Jonas. O ateu diz: como pode um homem sobreviver na barriga de um peixe? Eu respondo: milagre. Mesmo que a Bíblia dissesse que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditaria. Aí o ateu diz: por que existe o mal se Deus existe? Eu respondo: o mal existe por causa do pecado que afetou o homem, os animais e a natureza. Existem pessoas más porque Deus não está na vida dessas pessoas. O mal é a ausência de Deus na vida do homem. Lembrando que tem pessoas que são boas, mas não tem Deus em suas vidas. Elas serão salvas por isso? Claro que não. Só será salvo quem crê em Jesus Cristo. Você pode conferir em João capítulo 3, versículo 16, João capítulo 14, versículo 6, Atos capítulo 4, versículo 12, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, entre outros versículos bíblicos. Um ateu me disse: sou livre, posso ter uma vida plena, uma sexualidade plena, pois não vivo com medo de um Deus imaginário, espiando minha vida a todo momento. Isso para mim é um prazer e não troco isso por nada. Eu respondi para esse ateu: para mim, servir a Deus não tem nada a ver com medo ou prisão, mas com amor. Um ateu falou assim também: já se passou mais de 2000 anos e Jesus ainda não voltou. Eu respondi: o tempo do homem não é o mesmo tempo de Deus. O tempo de Deus é atemporal. O que é atemporal? É fora do tempo. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Tem ateu, olha só, que deseja que Jesus venha logo para levar a crentalhada do mundo. Mas eu digo para você, ateu, esse teu desejo vai se realizar. Logo, logo. Glória a Deus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Logo, logo, esse teu desejo, ateu, esse teu sonho de que os crentes desapareçam do mundo vai acontecer. Espera mais um pouco, vai acontecer. Porque o arrebatamento está chegando. Ô, glória!
O ateu também diz assim: que Deus é esse que matou 42 meninos só porque um homem foi chamado de careca? Eu respondi: veja o vídeo 42 meninos atacados por 2 ursas no meu canal. Então eu não vou aqui responder sobre esse assunto, por que Deus matou 42 meninos só porque um homem foi chamado de careca. Eu quero que você olhe no meu canal aí um vídeo falando sobre esse assunto e ali você vai entender. E outra coisa, eles dizem, o ateu diz, que Deus é esse que mandava matar até as crianças? Eu respondo: veja também no meu canal o vídeo, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento? Veja lá, porque eu não quero explicar aqui sobre esse assunto para o vídeo não ficar muito grande. O ateu também diz: Deus não existe porque volta e meia alguma criança é morta ou estuprada em algum lugar do Brasil ou do mundo. Eu respondo: maldades feitas contra as crianças não é motivo para dizer que Deus não existe. Entenda que a hora de Deus levantar do seu trono para vir julgar o mundo está perto. Deus permite a maldade estar sobre o mundo. Não importa quem seja, criança, velhos, bebês, mas o dia de Deus levantar do trono para vir julgar o mundo está perto. Glória a Deus. O ateu diz: se Deus existe, só haveria padre e pastor perfeito. Eu respondo: em primeiro lugar, os padres não trabalham com a verdade. E os pastores que cometem alguma falha, Deus tratará com eles. Jesus disse: ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que venham. Mas ai do homem por quem o escândalo vier. Mateus capítulo 18, versículo 7. Eu sei que um dos motivos do ateísmo estar crescendo no mundo todo, é os escândalos vindo da parte daqueles que falam de Deus. Me refiro aos que se dizem ser cristãos. Só que esses terão um destino terrível no grande dia. O ateu diz assim: ah, mas é loucura crer em Deus. É só um louco que para crer em Deus. Para crer em Deus tem que ser louco. Eu respondo: sim, é verdade. As coisas de Deus são loucura. A Bíblia confirma isso. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Na verdade, loucura para mim, o irmão Fabiano Pedroso, é não acreditar que Deus existe. O ateu diz: ah, a Bíblia é um conto de fadas. Eu respondo: a Bíblia não é um conto de fadas, é um livro que conta histórias, mas histórias reais e não histórias inventadas. A Bíblia é um livro vivo, o único livro vivo. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes ou de 2 fios, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus. O ateu diz: quando o homem morre, tudo acaba. Respondo: se Deus não existe, então, quando você morrer, não acontecerá nada contigo. Agora, se Deus existe e creio que Ele existe, quando você morrer, seu destino será terrível. Os incrédulos não entrarão no reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Não crer em Deus é pecado. João capítulo 16, versículo 9. De uma forma de zombaria, o ateu diz assim: ah, o ateu não pode entrar no céu. O céu é para os estrupadores, os assassinos e os ladrões que se arrependeram nos últimos minutos de vida. Eu respondo: não importa o tipo de maldade que a pessoa cometeu. Se o tal se arrepender e aceitar a Jesus Cristo em sua vida, após ouvir o Evangelho, ele será salvo sim. Jesus salvou um dos ladrões que foi crucificado com ele. Lucas capítulo 23 e versículo 43.
O ateu diz assim: não acontece milagres nos hospitais. Cadê o Deus? Se Deus existe, por que tem pessoas no hospital, crentes, cristãos no hospital, doente, morrendo? Eu respondo: veja no meu canal o vídeo Doenças e Curas e você entenderá sobre esse assunto. O ateu diz: Deus disse para não matar. Êxodo capítulo 20, versículo 13 e Deuteronômio capítulo 5, versículo 17. Esse é o 6º mandamento. Mas ele mesmo mandou que pessoas fossem mortas. Então o ateu diz assim: Deus disse para não matar, mas ele mesmo mandou que pessoas fossem mortas. Eu respondo: Deus se refere a não matar por ódio, vingança e por motivos banais. Deus mandou seu povo matar seus inimigos não por ódio ou vingança, mas porque seus inimigos eram um perigo para seu povo, o que de fato aconteceu quando os israelitas não mataram todos os inimigos quando entraram em Canaã, como Deus tinha ordenado. Por não terem matado todos os inimigos, Israel pagou um preço amargo. Em seu retorno, Jesus Cristo matará todos os seus inimigos, todos aqueles que não creram nele. Apocalipse capítulo 19, versículo 15. Conclusão: o ateísmo é doutrina de demônios, e os argumentos dos ateus me fazem ser mais crente em Deus e na Bíblia Sagrada. E também é impossível eu ser ateu por muitas razões. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Por isso eu te digo, você que é crente, cuidado com os ateus. Eles são perigosos e trabalham para o pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Muito crente abandonou Jesus Cristo por ter dado ouvidos a algum ateu. Se você não souber manejar bem a palavra da verdade, a espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 11, não conseguirá derrotar aqueles que se opõem à verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Então eu gostaria que você pegasse esse meu vídeo e compartilha ele nos grupos de WhatsApp, do Facebook, manda ele para os teus amigos, familiares, conhecidos, vizinhos, para alguém que você sabe que é ateu, manda para aquele crente que está desviado, que está em dúvida na existência de Deus, que se desviou de Deus, que ele volte para o caminho, que ele passe a crer em Deus. E você que já é crente em Deus, como eu sou, está firme na rocha, está firme nos caminhos de Jesus, continua assim. Continua marchando, continua crendo em Deus, amém? Porque a nossa redenção está mais próxima do que nós imaginamos. Maranata, ora vem Senhor Jesus.